setor de serviços cresceu 1,7% em março, segundo dados divulgados pelo IBGE. Privatizar a Petrobras será prioridade do novo ministro de Minas e Energia. E você vai ver também. Mortes por Covid nos Estados Unidos chegam a 1 milhão. Bolsonaro sanciona a lei que permite laboratórios inserirem o QR Code nas embalagens de medicamentos para acesso à bula digital. E ainda, na Ucrânia, o conflito afeta o trânsito do gás russo para a Europa pelo segundo dia seguido. Novo estudo realizado na França mostra que estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a superar o vício. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição de quinta-feira. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques de hoje no Brasil e no mundo. Começamos essa edição falando de economia. O setor de serviços cresceu 1,7% em março, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. Esse resultado é o maior desde maio de 2015. O resultado foi acima do esperado pelos especialistas. Estimativas feitas por 26 consultorias apontavam um crescimento médio de 0,9%. Mas, segundo o IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 1,7% em março na comparação com fevereiro. Já na comparação com março do ano passado, a alta foi de 11,4%. E com o resultado, o setor fica 7,2% acima do patamar pré-pandemia. O desempenho é o melhor para os meses de março desde 2011 e também representa o maior nível para um mês desde maio de 2015. Em relação ao balanço trimestral, o setor fechou os 3 primeiros meses do ano com alta de 1,8% na comparação com o quarto trimestre de 2021. E na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o aumento foi de 9,4%. O IBGE informou que o resultado positivo teve influência de todas as 5 atividades pesquisadas. O destaque foi para o setor de transporte, seguido por serviços prestados às famílias, informação e comunicação, outros serviços e serviços administrativos e complementares. No levantamento por estados, 24 das 27 unidades da federação acompanharam esse movimento de crescimento do setor. Destaque para São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, que ficaram no topo da tabela. A prioridade do novo ministro de Minas e Energia será privatizar a Petrobras. Em seu primeiro discurso após assumir o cargo, Adolfo Saxida declarou que já pediu ao governo estudos para colocar o plano em prática. Na primeira fala, como ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida fez questão de ressaltar que suas palavras estavam 100% alinhadas com o presidente Jair Bolsonaro. E o aumento dos combustíveis foi tema central do pronunciamento. O novo ministro evitou críticas à política adotada pela Petrobras, mas citou os seguidos reajustes nos valores cobrados. Saxida causou agitação no mercado ao deixar clara a sua intenção de privatizar a Petrobras e apressar o Petróleo S.A., mas, para isso, diz que pediu estudos ao governo para avaliar a viabilidade da proposta. Os jornalistas não puderam fazer perguntas. Existe hoje uma prioridade, uma urgência no Ministério de Minas e Energia, que conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Nós precisamos dar prosseguimento ao processo de capitalização da Eletrobras. Fundamental avançarmos no processo de capitalização da Eletrobras, sinal importante para atrair mais capitais para o Brasil e mostrar ao mundo de maneira definitiva que o Brasil é o porto seguro do investimento. E nós conversamos com um especialista que comentou sobre essa possibilidade de privatização da Petrobras e se essa decisão pode chegar a uma redução nos preços para o consumidor. Vamos ouvir o que ele disse. O aumento de preços dos combustíveis tem sido recorrente na economia brasileira. E uma das alternativas discutidas recentemente é a privatização da Petrobras. O ponto principal é que não basta privatizar a Petrobras. Nós precisamos ter investimentos no refino do petróleo, ou seja, termos
uma capacidade de atender toda a demanda doméstica com produção nacional de derivados do petróleo. Para isso, há necessidade de investimento de longo prazo nas refinarias. É importante dizer que o Brasil é importador bruto de derivados de petróleo e também de petróleo bruto, ou seja, não basta só fazer a privatização. É necessário, mais uma vez, reafirmar o compromisso com o investimento de longo prazo. Só assim nós teremos a possibilidade de ter um maior controle dos preços dos combustíveis. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que permite que os laboratórios insiram o QR Code nas embalagens dos medicamentos. Com isso, as pessoas poderão ter acesso a uma bula digital. Um dos objetivos do novo formato é facilitar a leitura e a compreensão do conteúdo, além de permitir a conversão do texto para uma versão audiovisual. De acordo com a lei, as bulas digitais deverão ser hospedadas em links autorizados pela Anvisa. Além do conteúdo completo e atualizado, idêntico ao da bula impressa, os laboratórios poderão inserir outras informações sobre os medicamentos. Apesar da aprovação, a bula impressa continuará a ser exigida e não poderá ser dispensada. A Anvisa poderá ainda definir quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A nova lei deve alterar também as regras de rastreabilidade de medicamentos. Antes, as movimentações e o armazenamento dos remédios eram centralizados pela Anvisa. O novo texto prevê que esses processos sejam de responsabilidade dos laboratórios. Agora falamos de pandemia, foi marcada para hoje à tarde uma reunião da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para discutir aí um possível relaxamento de medidas restritivas contra a Covid-19 em aeroportos e durante voos realizados dentro do território nacional. Compete à Anvisa a determinação das medidas contra o coronavírus. A decisão vai visar um transporte aéreo seguro e eficiente para passageiros e profissionais. Caso aprovado, o relaxamento das medidas no Brasil vai acompanhar as determinações adotadas na Europa, já a partir da próxima segunda-feira, dia 16. E um comunicado da Casa Branca anunciou nesta quinta-feira um triste número: 1 milhão de mortes por Covid. Do mundo todo, os Estados Unidos contabilizam o maior número de vítimas da pandemia. A triste cifra foi anunciada em um comunicado da Casa Branca, no qual o presidente Joe Biden afirma que é necessário permanecer vigilante e fazer de tudo para salvar mais vidas. Desde o início da pandemia, os números dos países membros compilados pela Organização Mundial da Saúde registraram um total de 5 milhões e 400 mil óbitos em 2 anos. Na semana passada, a OMS afirmou que a pandemia provocou entre 13 e 17 milhões de mortes no mundo todo até dezembro de 2021, quase o triplo do total do balanço oficial. Depois de vários meses de queda nos contágios no país que mais registrou mortes, seguido por Brasil, Índia e Rússia, os Estados Unidos registram há um mês um aumento diário dos casos. A alta acontece em um contexto no qual a máscara deixou de ser obrigatória e a segunda dose de reforço está disponível apenas para pessoas com mais de 50 anos. O aumento de casos é provocado por subvariantes da Ômicron, mais transmissíveis que as cepas anteriores, ainda que os efeitos pareçam menos graves. E ainda sobre o assunto, a Coreia do Norte reconheceu nesta quinta-feira seu primeiro surto de Covid-19 desde o começo da pandemia. A agência oficial de notícias KCNA disse que as amostras coletadas de vários pacientes doentes com febre em Pyongyang no último domingo eram consistentes com a altamente contagiosa variante Ômicron do coronavírus. De acordo com a agência, o líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou em uma reunião de emergência de seu gabinete político que implementaria um sistema de controle do vírus de emergência máxima, com o objetivo de eliminar a raiz no menor tempo possível. E uma empresa responsável por fazer testes de Covid-19 na cidade chinesa de Xangai foi acusada de dar resultados falsos positivos. Autoridades anunciaram uma investigação. E agora vamos dar uma olhada como anda a vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 434 milhões e 65 mil doses de vacinas contra a Covid-19. De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,37% da população, enquanto 77,37% dos brasileiros
tomar a segunda dose. E os que receberam a primeira dose de reforço chegam a 42,75%. Mudando de assunto, o conflito na Ucrânia afeta o trânsito do gás russo para a Europa pelo segundo dia seguido. De acordo com a empresa russa Gazprom, o volume foi reduzido em quase 1/3. Este é o segundo dia consecutivo em que o fornecimento é afetado pelo conflito. Um total de 50,6 milhões de metros cúbicos devem transitar pela estação de Súdia nesta quinta-feira, contra 72 milhões na véspera. A informação é da Gazprom, citada por agências russas. A queda é de 30%, depois da redução de 18% registrada na quarta-feira. Os volumes divulgados pela operadora ucraniana de gasodutos OGTSOU são levemente diferentes, mas da mesma ordem. 53 milhões de metros cúbicos na quinta-feira contra 73 milhões na véspera. Há 2 dias, a Ucrânia afirma que não pode fazer com que o gás circule pelas instalações de uma estação em Sokranivka, na região de Lugansk, devido à presença das Forças Armadas russas, e pede à Gazprom que aumente o volume na estação de Suia. Mas a Rússia afirma que o trânsito do gás pode acontecer perfeitamente através de Sokranivka, enquanto o redirecionamento para Súdia é impossível. O volume de gás que transita por esta região representa 1/3 do total que passa pela Ucrânia até a Europa, segundo a empresa estatal ucraniana Naftogaz. O anúncio de Kiev alimenta os temores de que a invasão russa da Ucrânia aumente ainda mais os preços do produto. E nessa quinta-feira, o presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram seu apoio à adesão do país à OTAN. A nação compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. E mudando de assunto, um consórcio internacional de cientistas divulgou nesta quinta-feira a primeira foto de um buraco negro, que é uma espécie de abismo cósmico que suga para si tudo que se aproxima dele, inclusive a luz, e é exatamente por isso que eles são chamados de negros. A imagem é de um imenso buraco localizado a mais ou menos 26 mil anos-luz da Terra. Esse é mais um importante marco para a ciência e só foi possível graças ao trabalho de um conjunto de 11 telescópios distribuídos em 8 locais diferentes da Terra, chamado Event Horizon. O grupo de pesquisadores da capital de Taiwan apresentou a descoberta em coletivas de imprensa realizadas simultaneamente nos Estados Unidos, Chile, Alemanha, México, Japão e na China. E veja a seguir, nova explosão em Havana por causa de um vazamento de gás deixa feridos. E ainda, novo estudo realizado na França mostra que estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a superar o vício. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h17. Continuamos com destaque internacional. Agentes do Exército colombiano que combatiam o cultivo de plantas destinadas à produção de drogas ficaram presos em um quartel militar por agricultores. Pelo menos 120 soldados colombianos estão há dias sem poder sair de um quartel militar na fronteira com a Venezuela. De acordo com o informe do Exército, os militares foram cercados por agricultores cocaleiros que se opõem à erradicação dos narcocultivos. As autoridades afirmaram que as tropas cumpriam trabalhos de erradicação de cultivos ilícitos em Tibú, na província de Norte de Santander, quando foram surpreendidas por produtores de folha de coca que obrigaram os agentes a recuar. Tibú faz parte da chamada região do Catatumbo, território com mais narcocultivos do mundo, onde a ONU calcula que há 40 mil hectares plantados de coca. Rebeldes da guerrilha Exército de Libertação Nacional e dissidentes da ex-guerrilha das Farc que não aderiram ao Acordo de Paz de 2016 operam na zona lucrando com as rendas do narcotráfico. A Coreia do Norte lançou mísseis balísticos nesta quinta-feira. O anúncio foi feito pelo exército sul-coreano. Desde o início do ano, Pyongyang aumentou consideravelmente os testes e os lançamentos de armas. O comandante do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que os projéteis foram lançados a partir da zona de Sunan, em Pyongyang, orientados para o Mar do Japão.
O Ministério da Defesa japonês também confirmou o lançamento e os serviços de inteligência das costas emitiram uma advertência às embarcações. Desde o início do ano, a Coreia do Norte aumentou consideravelmente os testes e lançamentos de armas. O disparo desta quinta seria o 16º teste armamentista do país, poucos dias depois da posse do novo presidente sul-coreano, que tem uma posição mais hostil a respeito de Pyongyang do que o antecessor. Horas antes, a Coreia do Norte reconheceu o primeiro surto de Covid-19 desde o início da pandemia e declarou uma grave emergência nacional, com confinamentos decretados em todo o país. Uma nova explosão em Havana por causa de um vazamento de gás deixou feridos. O caso aconteceu a cerca de 800 metros de um hotel que ficou destruído também por uma explosão na semana passada. 3 pessoas ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira após uma explosão em uma casa. Não houve o registro de mortes. O caso ocorreu a cerca de 800 metros do Hotel Saratoga, destruído por uma explosão na semana passada e que provocou a morte de 43 pessoas. 3 corpos foram resgatados na última terça-feira dos escombros do hotel. Segundo o Ministério da Saúde, 54 pessoas ficaram feridas e 17 estão internadas. O luxuoso Hotel Saratoga, situado no Paseo del Prado de Havana Velha, uma das avenidas mais emblemáticas da capital cubana, foi atingido por uma explosão no fim da manhã de sexta-feira, quando era abastecido de gás. O Hotel 5 Estrelas estava fechado há 2 anos por causa da pandemia de Covid e se preparava para reabrir ao público nesta semana. E um novo estudo feito na França mostrou que os estímulos elétricos podem ajudar ex-fumantes a superarem o vício. Dani, e aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, o percentual de fumantes chega a 10%. 42 anos de idade e 24 de vício. Cássio começou a fumar na adolescência e conta que tentou parar várias vezes, mas só conseguiu de verdade quando se deparou com esta motivação. O grande impulsionador e motivador da minha parada foi o meu filho. Tenho um filho só, hoje com 6 anos, mas na época com 2, e nasceu com alguns probleminhas respiratórios. A gente sempre precisava colocar nebulização, levar ele ao médico, e isso me dava ali um peso muito grande. Um peso que finalmente conseguiu tirar das costas. E hoje enche a boca para comemorar a vitória. No último dia 23 de abril, fez 4 anos que de fato eu parei de fumar. Mas não pense que foi fácil, não. O primeiro dia foi o dia mais longo da minha vida, grandes dificuldades. Por vários dias, né? Eu diria que ali na primeira semana eu cheguei a cheirar cinzeiros. Há muito tempo eu fiquei ali pegando cinzeiro usado e cheirando para tentar conter um pouco da vontade, da fissura que eu sentia. Por isso, assim como aconteceu com ele antes, muitos acabam cedendo ao vício. Estima-se que entre 10% e 20% das pessoas voltam a fumar tempos depois de tentar largar o cigarro. Uma vez que você já teve o vício, você está sob risco de voltar a ficar dependente daquela substância novamente. É um risco para o resto da vida que o indivíduo tem que saber controlar e lidar com isso. Mas agora a ciência pode ter descoberto uma solução para quem está sempre lembrando do tabaco. Correntes elétricas leves no cérebro podem ajudar os ex-fumantes. Essa é a conclusão de um estudo realizado por pesquisadores do Hospital Universitário de Dijon, na França. A pesquisa revela que quem passa por sessões regulares dessa estimulação cerebral externa tem 2 vezes menos chances de voltar a fumar até 6 meses após a interrupção do hábito. O estudo está em fase inicial e, segundo especialistas, ainda não dá para dizer se é mesmo eficaz, mas é uma esperança. Que qualquer alternativa com que faça com que esse índice de recidiva, vamos colocar assim, de tabagismo reduza
isso traz benefício para a população e traz benefício para os ex-tabagistas, com certeza. Enquanto a nova terapia não se concretiza, outras alternativas estão disponíveis. O principal caminho para o indivíduo parar de fumar é ele perceber que ele deve parar de fumar, se conscientizar, né? Tomar posse da informação que eu preciso parar de fumar e aí buscar ajuda. Além do envelhecimento precoce, o tabaco pode causar doenças arteriais, infarto, derrame cerebral e câncer nos mais diversos órgãos. Está quase fora de moda falar de como o cigarro faz mal, porque hoje em dia, no consultório, antes você ficava 15 minutos convencendo o paciente que fumar fazia mal, né? Hoje em dia, esse é um conhecimento muito bem sedimentado, então a gente quase não precisa mais convencer o indivíduo que fumar faz mal. O pneumologista explica que é uma questão de decisão e o que não faltam são técnicas para ajudar. É importante definir uma data para começar o processo de parada. Tirar de casa objetos relacionados ao cigarro, bem como evitar o cheiro, lavando roupas, cortinas e tapetes. Mastigar algo também é recomendável para reduzir a ansiedade, que também pode ser controlada com a prática de outras atividades prazerosas. E ainda tem medicações. Ajudam, tem a bupropiona, a vareniclina, que hoje em dia está mais difícil de ser encontrada, mas a bupropiona, que é um antidepressivo que ajuda. Alguns outros antidepressivos também podem ser utilizados e algumas medidas de suplementação de nicotina no momento de parar de fumar, como adesivo ou goma de mascar. Isso associado a um acompanhamento médico e psicológico no sentido de auxiliar o indivíduo no momento da cessação. O Cássio não precisou de remédio, mas usou algumas técnicas. Eu participei sim de um programa que chama Tabas, né, no meu trabalho, para poder me apoiar com orientação, mas por conta própria eu resolvi estabelecer uma data e a partir dali eu larguei o cigarro, parei. Foi uma das melhores decisões que o bancário tomou na vida. Não tenho mais crise de tosses, não tenho mais assim problemas respiratórios que precisem me levar até médico ou recorrer a remédios. Tenho hoje uma saúde respiratória muito melhor. Ganhei alguns quilinhos, isso é natural, é normal para quem para de fumar, mas os benefícios que vêm por trás de tudo isso é muito melhor, é muito mais vantajoso. E hoje eu posso dizer com certeza que o exemplo de fumante, o mau exemplo, vamos dizer assim, eu não vou dar para o meu filho, não. Não temos mais tempo, mas antes de encerrar, tem beijo de novo, Dani. E para quem que é Karen hoje? Fernanda, que acompanha a gente todos os dias e deixa recadinho lá no YouTube. Um grande beijo para você, obrigada pelo carinho e até mais. Até mais.